a gente faz uma abertura das instituições financeiras de natureza especial. O que é isso aí? São os agentes especiais, né? Nós temos 4, na verdade são 5, são 6, é que vai estar no outro slide. Nós temos 6 instituições no Brasil que operam de uma forma diferenciada em relação às demais. A Caixa Econômica, a gente já falou, né? Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil, por que o Banco do Brasil é um agente especial? É porque ele também funciona como um banco de desenvolvimento, na medida em que ele é o operador do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Os bancos comerciais não podem captar depósito de poupança. O Banco do Brasil era autorizado, ainda que como banco comercial, a captar depósito de poupança, porque ele podia usar aqueles recursos para fazer financiamento do crédito rural. Então, são características que tornam essas instituições especiais, né? O Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste do Brasil, eles também são bem parecidos. Eles operam nessas regiões e de uma forma bem parecida com a do Banco do Brasil. O BASA, que é o Banco da Amazônia, ele é o responsável por operar o Fundo Constitucional do Norte e o BNB é responsável por operar, por exemplo, o Fundo Constitucional do Nordeste. Eles são instituições, então, que não operam exclusivamente como banco comercial, apesar de serem bancos comerciais. Nós temos aí o BNDES, que é um banco de desenvolvimento, mas como não é um banco estadual, é um banco federal, ele também opera de uma forma diferenciada, né? Ele tem várias linhas de crédito, tem 2 controladas, que é a Finame e a BNDESPar, que voltam, e ele está voltado basicamente para financiamentos de longo prazo. Ele é um banco de desenvolvimento de porte bastante considerável, deve ter ativos aí em torno entre 150 e 200 bilhões de reais, e tem financia projetos aí em torno de 50, 60 bilhões de reais por ano. Então, uma instituição de grande porte, tem uma estrutura bastante enxuta, não tem agências no Brasil, como se fosse um banco comercial. Normalmente ele usa a estrutura de bancos para fazer que fazem o repasse desses recursos do BNDES. E nós temos, por último, aí, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Esse é um banco bastante diferente. Na começar que ele não é nenhuma empresa, ele é uma autarquia. Uma autarquia é um órgão público. E ele é uma autarquia de 3 estados. 3 estados controlam, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E eles vão se revezando, cada ano ou cada 2 anos, o governo de um dos estados indica a direção da instituição. Ele só atua na região sul, e tem essas características diferenciadas. É uma autarquia, na verdade, é uma pessoa jurídica de direito público, não é de direito privado, mas ainda assim está sob a supervisão do Banco Central também. Tem uma operação, a forma de operar é muito próxima da do BNDES, segue vamos chamar assim, o modelo BNDES. O que é o SBPE? O SBPE é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Aqui são aquelas instituições que captam depósito de poupança, são aquelas que podem captar depósito de poupança para fazer financiamentos habitacionais, né? Então nós temos esses 4 tipos aí: as caixas econômicas, a sociedade de crédito imobiliário, que é uma sociedade de capital, né? Tem poucas que não são controladas por bancos, muitas já foram fusionadas com o seu controlador para virar banco múltiplo. As associações de poupança e empréstimo, hoje nós temos uma que tem um tamanho razoável, vocês devem conhecer, a Poupex. Tem uma outra em Pernambuco, mas aí o tamanho já é bem menor. Na verdade, quando eu abro uma caderneta de poupança, eu viro sócio. Eu sou um associado da Poupex. Então, eu teria direito de votar como qualquer outro associado na Assembleia de Associados para determinar como a direção daquela instituição deve atuar. E os bancos múltiplos que têm carteira de crédito imobiliário. Esses também fazem parte do SBPE, porque podem receber depósito de poupança.
que é o sistema de distribuição de títulos e valores imobiliários? Bom, aí são as instituições financeiras que vão proporcionar a circulação de títulos e valores imobiliários em mercado. Ou seja, são aquelas instituições que vão proporcionar liquidez a essas operações em bolsa, de dólar, com os dealer de dólar, com dealer de títulos aqui do Banco Central. Muitos deles são essas instituições. Nós temos as corretoras de câmbio, normalmente são instituições pequenas, não são instituições de grande porte. Nós temos, acho que, umas 30 sociedades de corretoras de câmbio no Brasil. Elas existem para quê? Para comprar e vender moeda estrangeira, basicamente. Fazer remessa também podem. Tá? A sociedade corretora de títulos e valores imobiliários, vocês já devem ter visto na televisão, aquele povo gritando enlouquecido dentro do ambiente de bolsa de valores, já perceberam? Aqueles camaradas que ficam lá, então, aqueles sujeitos ali, que eles devem ter uma expectativa de vida de até os 45 anos, até aí eles infartam, mas tudo bem. Eles são funcionários de sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários. Eles representam as corretoras que, até há pouco tempo atrás, depois da desmutualização isso mudou, eram as donas das bolsas. Agora não, agora a bolsa é uma empresa privada cujas ações é negociada na bolsa mesmo. Ela criou uma empresa que negocia suas próprias ações lá dentro. Então não tem mais a figura da corretora que faz parte, que compra um título patrimonial para poder operar naquela bolsa. Nós temos as sociedades distribuidoras de valores imobiliários, que são quase que corretoras de títulos e valores imobiliários, mas não têm esse poder de operar dentro das bolsas de valores. Tá? Mas executam quase que as mesmas funções. E os agentes autônomos de investimento são pessoas físicas, que podem prestar serviço para um banco, para uma corretora, para uma distribuidora, para um banco de investimento, vendendo em nome daquele banco operações, produtos daquela instituição. Tá? E são pessoas físicas nesse caso. Como se fossem corretores. Mas eles não assumem risco de nada, é tudo de um banco. As câmaras e prestadores de serviço de liquidação e compensação, aqui são os ambientes onde as operações com títulos e valores imobiliários, basicamente, ocorrem. Aqui até já devia ter mudado, porque na verdade hoje nós temos a Bolsa de Valores e de Mercadorias, né? É tudo uma instituição só. Mas, a rigor, pode amanhã alguém se juntar aí e conformar uma outra Bolsa de Valores que não é a Bovespa. Né? É possível. Isso é possível de ocorrer. Então nós temos as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias e de futuros. Nas bolsas de valores normalmente opera-se com ações e valores imobiliários, instrumentos financeiros derivativos, cotas de fundos, títulos públicos federais poderiam ser negociados nas bolsas. Bolsas de mercadorias de futuros, aí é onde normalmente o mercado opera com mercadorias, tipo café arábica, açúcar cristal, boi gordo, que mais que tem bastante? Soja, trigo e assim vai. Né? E futuros, futuro de dólar, futuro de ouro, mercado de DI futuro, futuro de taxa de juro, futuro de euro e assim vai. Hoje tem futuro, hoje tem opção sobre entrega de energia elétrica, tem um monte de coisa. Como é que faz aqui? Desculpa aí, gente. Tá bom assim? Vocês estão me ouvindo? Tá. Desculpa. Deixa eu me arranjei. Aqui, tá aqui. Mais para cima? Então vou ter que falar mais baixo, senão o pessoal vai ficar surdo. A Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, a CETIP, que é por exemplo, quando um banco emite um CDB, um Certificado de Depósito Bancário,
ele é obrigado a registrar esse CDB nessa CETIP. Quando ele opera com um swap, uma operação de swap em que é não padronizado, ou seja, não é negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuros, não tem preço formado de maneira competitiva, ele vai ter que registrar esse contrato na CETIP. E a CETIP também faz a liquidação, ela também participa como do sistema de pagamentos, ou seja, quando uma instituição precisa pagar outra em função de um título que ela comprou e tal, a CETIP providencia a liquidação dessa operação junto à reserva bancária dessas instituições aqui no Banco Central. E aí são outras câmaras de prestadores de serviços de liquidação e compensação. Nós temos CBLC, que é a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, é uma empresa controlada pela Bolsa, né? Ou seja, quando eu operei na Bolsa, é a CBLC que vai pegar essas informações e vai providenciar a liquidação da operação. Ela que vai pegar, a corretora A comprou da corretora B, então eu vou para fazer a corretora A pagar a corretora B. É ela que providencia isso tudo. Também, levando em consideração, também a liquidação é efetuada via reserva bancária aqui no Banco Central. A Tecban é uma empresa que providencia, trabalha também nessa área de sistema de pagamentos, colaborando na liquidação de, por exemplo, de DOCs, de TDE, de TED, né? Transferência disponível, né? O Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é um sistema administrado em conjunto pelo Banco Central e pela Andima, é onde os títulos públicos federais são registrados. Então, vocês já ouviram falar da taxa Selic. O que é essa taxa Selic? Selic é o sistema onde todos os títulos públicos são registrados lá. Como é que é formada essa taxa? Essa taxa é formada pela média das operações que ocorrem com os títulos públicos registrados no Selic. O que o Banco Central faz? Quando o Copom, lá, o Comitê de Política Monetária, determina que a taxa de juros vai ser X, qualquer 11,75, por exemplo, ou 11,25, agora está em 11,25. O que acontece? Quer dizer que quando o Banco Central estiver operando com os títulos registrados no Selic, ele vai operar de tal forma que o preço final pague ou faça alguém receber aqueles 11,25. Então ele trabalha de uma tal forma que a taxa média daqueles títulos registrados nesse sistema pague 11,25% ao ano. Essa que é a forma de atuar e por isso que se fala na taxa média Selic.